Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, pessoal! Boa noite, galera que tá chegando, sejam bem-vindos à nossa conversa de terça. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Áudio e vídeo está ok? Hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento da linguagem. Vamos falar um pouquinho sobre a fala nos bebês e crianças. A turminha aí de 0 a 3, 4 aninhos. Hoje a gente vai conversar sobre a fala, sobre a comunicação. O que cada idade já está apta a fazer ou não, né? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar sobre a fala. Então, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom dia para o pessoal que está no Brasil. Boa noite, galera do Japão. Enquanto vocês estão entrando, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga. Trabalho aqui no Japão no atendimento a crianças, adolescentes e adultos com dificuldade de aprendizagem, déficit de atenção, memória, concentração, foco, e por aí vai. E venho aqui no Portal MIE quinzenalmente para conversar com vocês sobre assuntos da neurociência, sobre neurodesenvolvimento, né, seja infantil, seja de adultos. Então trago aqui para vocês algumas informações de como que o nosso cérebro funciona, de como acontece o processo de inteligência, enfim, como que a gente pode melhorar aí as nossas habilidades cognitivas, né? Elas estando bem, as nossas habilidades emocionais também ficam boas. Então, eu converso com vocês terça-feira sobre esses temas, ok? Gente, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Se tiver alguém online, por favor, me dá um feedback nos comentários para ver que o som tá tranquilo e a imagem também. Por favor. Juvi, boa noite. Ah, tá. Acho que vocês estão me vendo e me ouvindo então, né? Hoje eu vou começar a conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta e quiserem interagir na live, é só colocar nos comentários, tá? Que eu consigo ler. O que passar direto e subir eu não ver depois, eu falo no inbox. Jéssica Parri, boa noite, seja bem-vinda. A Larissa Nakauka, obrigada, tá tudo tranquilo. Ótimo, obrigada. Que depois eu desembesto a falar. E aí acaba tendo o problema da live passada, que o som tava baixo, né? E aí eu fui falando, e no fim o som tava meio ruim. Então vamos, agora já tá, se vocês estão me ouvindo, então tá tudo certo. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem colocar nos comentários. Se tiver alguma situação que vocês estão passando, ou que a criança de vocês passou ou está passando também, vocês quiserem saber se é considerado dentro da normalidade, se é assim mesmo, vocês também podem escrever e a gente vai conversando, tá? Se tiver alguma dúvida das coisas que eu vou falar também, ok? Então vamos lá, hoje vamos explicar um pouquinho como que o desenvolvimento da linguagem acontece, mas a gente não vai falar só sobre a parte fonológica, né? Sobre a fala mesmo, né? De abrir a boca e emitir sons, enfim. Nós vamos conversar como que funciona esse processo dentro do cérebro. Então, vamos falar, sim, vai passar pela questão da fonoaudiologia, mas a gente vai trazer um pouco dessa informação da função cerebral da fala, mais ou menos isso, né? Como que o nosso cérebro funciona, o que ele precisa fazer para a gente conseguir falar, né? No caso das crianças pequenas, os bebês, quando começam nesse processo de aquisição da linguagem, seja ela falada, né? Seja ela gestual, enfim, a linguagem escrita, né? São os tipos de linguagem que a gente considera, né? A fala, a verbal, a linguagem escrita e a de gesto,
né? Então são essas três tipos de linguagem que existem, que na verdade são formas de comunicação, né? Então a gente se comunica através dessas três. No caso, né, dos surdos é só através da gestual, né, e da escrita. Mas enfim, vamos lá. Como que funciona o nosso cérebro quando a gente começa nesse processo de aquisição de linguagem? Existe o que a gente chama de uma organização da linguagem no cérebro, né? É uma organização neuroanatômica, né? Dentro do nosso cérebro, como que ela funciona. Existem dois caminhos dentro do nosso processo aí, que a gente chama de um polo receptivo e polo expressivo. Então, na verdade, nada mais é do que a forma com que essa informação entra no meu cérebro, por onde ela entra, e como que eu me expresso, e como que ela sai, tá? Por vezes existem algumas questões aí na ausência de fala, ou numa dificuldade para a construção da fala, e aí não é só uma questão motora, né? Não é só uma questão da própria fonoaudiologia, da questão de cordas vocais, de maturação, enfim. Não é só física, né? Acaba tendo uma dificuldade de organização mental. Então, a ausência da fala, que a gente chama de afasia, ela existe, mas ela é algo muito mais grave, vamos dizer assim, né? Muito mais séria, porque existe um erro de comunicação aí no cérebro. Então, a gente não tem uma receptividade adequada, né? A criança não recebe a informação adequadamente para poder falar, para poder se expressar. Tá? Então, a organização da linguagem é essa. A gente tem um polo receptivo, uma área aí que recebe essas informações, que é a porta de entrada, no caso, a audição, né? O que a gente ouve, para a gente compreender o que a gente fala, tá? E no caso da visão, que é para nossa compreensão da escrita. Então, a gente vê e a gente começa a escrever, que acontece no processo de alfabetização das crianças, né? E aí, às vezes, tem muita criança que tem dificuldade dentro do processo de alfabetização. Não consegue ser alfabetizada dentro da idade adequada, vamos considerar assim. E aí a gente precisa ver o que está acontecendo dentro desse cérebro, né? Como que ele está recebendo essas informações para que esse processo de alfabetização não esteja acontecendo. Tá? Porque às vezes faz aulinha de reforço, vai para a escola, faz lição de casa, faz um monte de coisa e não consegue ser alfabetizado. E aí a criança começa a ter um monte de dificuldade, não só na questão escolar, né? Porque não fica só a linguagem escrita comprometida. A fala também acaba tendo um comprometimento, né? Nesse sentido. E aí atrasa um pouquinho meio que tudo, tá? Bom, e aí então isso, como eu te falei, como eu expliquei, do polo receptivo é a forma com que essa informação chega, né, pra gente. E aí o que esse meu cérebro trabalha para que eu possa me expressar, que seria a porta de saída dessas informações que eu processei. Então, daí que eu vou ter uma boa articulação de fala, então eu vou falar bem, ter uma boa desenvoltura, conseguir conversar bem, falar bastante, e a escrita. Tá? Então, existe esse processo aí, vamos dizer que é um processo neuronal, que exige uma maturação, então aí é óbvio, é uma questão de idade, né? Então, os bebezinhos lá de 0 a 6 semanas, até chegar à idade de 3, 4 aninhos, passam por esse processo onde eles ficam mais maduros, né? Então, as informações dentro do nosso cérebro são processadas e ele tem mais uma capacidade maior para entender tudo que está acontecendo. Então, para a gente conseguir estimular adequadamente essas crianças e esses bebês nessa fase, o que é importante? Eu propor um espaço, um ambiente com estímulos auditivos e visuais, então que ele escute e que ele consiga falar da maneira com que ele consiga, mas desde que a gente esteja junto, no caso em casa, se não for possível dentro da escola, né, o ambiente que é responsável por essa criança. Então precisa proporcionar um ambiente saudável, né, e cheio de estímulo e de recurso. Então, cantigas de roda, música, conversa, você de repente está fazendo, sei lá, tá lavando uma louça
tá fazendo uma janta e o bebê tá ali com você, geralmente, né? Já está junto com a mãe, no cadeirão, enfim, sentado ali perto, e a mãe tá fazendo os afazeres de casa, de repente tá fazendo uma janta, lavando uma louça, e o bebê tá próximo. Então fazer umas narrativas, falar o que está sendo feito. Ah, a mamãe tá lavando a louça, tem a água, tem a espuma, tem o detergente, você vai narrando, você vai falando para a criança o que está acontecendo ali, quais são as suas ações, né? Ou então você cantar e aí começar uma brincadeira cantada com a criança, isso desde bebezinho, tá? Então, quando a gente começa esse processo de que eles se habituem com a questão de ouvir, né, de captar essas informações, é melhor, né? Eles vão conseguindo se familiarizar, vamos dizer assim, com as palavras, né, através de um ambiente que é proporcionado pelos pais. Então, é importante que vocês conversem com as crianças, que vocês leiam para as crianças, ler qualquer coisa, bula de remédio, rótulo de shampoo, não importa, tá? Mas desde que leiam para essas crianças, é importante eles terem esse contato. Boa noite, Sebastião, seja bem-vindo. Andréia, Cristina Yamamoto, sejam bem-vindos. Já começamos aqui a falar, já tô falando já sobre a fala, né? E a galera que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem trocar ideias, informações, só colocar nos comentários, ok? Então falem, né? A primeira dica que sempre quando me perguntam sobre o desenvolvimento de fala, né? Às vezes chegam, a minha criança tá com 5 ou 6 anos e fala muito pouco, ou não fala, né? Não fala quase nada, tem um vocabulário muito pequeno, então fica muito nervoso, né? A ausência da fala, essa dificuldade de falar, gera um comportamento na criança de agressividade, de autoagressão. Então, ou ela se bate, ou ela bate no amiguinho, ou ela bate no adulto, bate no pai, bate na mãe, porque a questão da ausência da fala dificulta muito, né? É como se fosse a gente, que aqui no Japão principalmente, né? Que não domina o Nihongo, e aí precisa explicar alguma coisa no banco, ou sei lá, na prefeitura não, porque a gente tem tradutor em algumas cidades, né? Mas de repente você precisa resolver uma situação em que você não domina a língua. E aí aquela ansiedade, aquela frustração, aquele nervosismo, tudo que o adulto sente, né? Que a gente sente quando a gente tá nessa situação, é o que a criança sente, tá? Kelly Kihara Kendi, boa noite, seja bem-vinda! Valmir Zulu, boa noite! Isso, se game deixar essas crianças nos ouvir, né? Pois é, game é algo assim, Valmir, que olha, é o mal necessário, vamos dizer assim, tá? Tenho minhas restrições enquanto neuropsicopedagoga em relação ao uso de eletrônico, mas também é um meio que eles se interessam, demonstram interesse por alguma coisa. Então, acho que a gente pode sim pegar o game e transformar num aliado, né? É um pouco mais difícil quando a gente não tem esse controle de retirar o game da mão das crianças, né? Mas a gente consegue fazer esse trabalho desde pequeno, então já os pequenininhos, os bebês que ainda estão em processo de formação, né? Tanto de comportamento quanto de fala e de aprendizado, é um pouco mais fácil. Claro que com os maiores, tirar o game é um parto, né? É difícil, tem mãe que fala, é mais fácil ter outro filho do que conseguir diminuir o uso do game, né, do meu adolescente ou da minha criança. É possível, tá? Desde que se tenha um empenho muito forte, mas os pais conseguem, né? Aos poucos, gradualmente e de uma forma precisa, vamos dizer assim, vocês conseguem tirar, tá? E aí eles conseguem nos ouvir, até porque eles não têm opção. Ou eles nos escutam, porque não vai ter o game pra fazer esse papel, ou eles nos escutam, tá? Mas é um aliado aí que por vezes acaba se tornando vilão, sim. Mas a gente consegue, através de uma orientação correta, fazer, pelo menos diminuir aí 70% do uso de eletrônico e de game nessas crianças e nesses adolescentes, né? Então
a gente precisa tomar um pouco de cuidado antes de sair dando, né, qualquer tipo de Keitai, de iPad, enfim, na mão de bebês e crianças, porque a gente sabe que é algo que até a gente, quando pega, permanece ali 2, 3, 4 horas usando um aplicativo e não percebe, né? Além de ser questão neuronal, porque, enfim, dá prazer e aí é liberado um monte de química no nosso cérebro e, enfim, a gente entra nesse ciclo, entre aspas, vicioso de ficar horas e horas dentro de um aplicativo ou, no caso deles, dentro do game, tá? Mas a gente tá aí tentando trazer pros pequenos, né? É recomendável? Não é recomendável? Ligo o raio da galinha pintadinha para fazer o meu filho comer, para fazer ele prestar atenção em alguma coisa, ou para, sei lá, para cortar o cabelo, para, enfim, usa o celular hoje em dia para muitas coisas, né? E a gente meio que considera como a chupeta eletrônica dessa nova geração. Antes, quando as crianças estavam nervosas, estavam chorando, precisava se acalmar, alguma coisa assim, era, né, ofertado a chupeta. Né? Então todo mundo bota a chupeta no bebê, no pequeno, para ele se acalmar. Hoje, os pais oferecem o celular, né? Então, começa a chorar, ou tá um pouco mais irritado, alguma coisa assim, liga a tela do telefone e aí ali a criança se acalma e para de chorar e os pais conseguem fazer o que precisa fazer. Então, não é indicado, tá? Não é adequado. É bom em alguns casos, a gente usa também em processo de terapia, usa o eletrônico, usa o game, a gente usa vídeo, a gente usa aplicativo de fala, então a gente utiliza também, mas nada substitui a voz humana, tá? Então, galinha pintadinha nenhuma vai substituir o efeito, aí a gente vai voltar aí pro cérebro, tá? O efeito que a voz humana faz dentro do cérebro infantil e o nosso também. Então, por mais que o eletrônico seja bom, é um caminho de é um caminho de entrada também, né? É um caminho de entrada aí para essa informação chegar no cérebro dessa criança, desse adolescente, desse bebê, mas não é o mais indicado para que a gente não tenha esses problemas depois, tá? Então, quando a gente tem um bebê na fase aí que tá acabou de nascer, até umas 6 semanas, até os primeiros 3 meses, eles têm um comportamento, às vezes eles se assustam, né, quando eles escutam gritos, quando eles escutam batida de porta, ou deveriam, né? A gente tá falando dentro do padrão dos marcos do desenvolvimento. Então, as crianças que quando estão submetidas a barulhos muito fortes, a tendência é que eles se assustem e que aí eles comecem a chorar e aí entra naquela situação. O choro, né, na verdade, é a primeira forma de comunicação da gente, né? Para tudo, para fome, para quando a gente tá, que a gente, nos outros casos, os bebês, né, quando eles estão com a fralda suja ou quando eles estão com uma irritação de corpo, de comportamento, é através do choro que eles se comunicam, né? E aí ali eles começam num processo de entender que eles emitem sons, né? Eles percebem que eles conseguem emitir alguns barulhos. Então, os barulhos que os bebês emitem, na verdade, de início são respostas, né? São sons meio que involuntários, porque são respostas a uma condição que ele esteve. Então, ele se assustou, e aí ele chora, e aí quando ele vê a mãe ou o cuidador acalentando, falando e conversando, ele se aquieta, né? Ao ouvir o som da voz humana, enfim. E aí ele começa a ficar um pouquinho mais calmo e entra na sua normalidade de novo, tá? Ou deveria, tá? As crianças que têm muita dificuldade, os bebês lá já de 0 a 3 anos, que apresentam muita dificuldade de se acalmar, de mesmo sendo acalentado, mesmo tendo ali a figura, né, que cuida dele próximo e trazendo essa tranquilidade para ele, se mesmo assim ele não consegue voltar ao normal, a ficar, né, regular, vamos dizer assim,
já são indícios de uma probabilidade de algum tipo de transtorno. A irritação demasiada não é normal, né? Um bebê que fica irritado o tempo todo, praticamente o dia inteiro, ou qualquer coisinha irrita e ele entra naquele processo de irritação que fica horas e horas, é indício de um provável distúrbio ou algum transtorno, tá, gente? O Valmir tá falando que outro dia meu sobrinho perdeu o game dele. Aí me disse assim, eu não vou comer eu não vou comer gohan até achar meu game. Tem uns que já entra, já vai pro emocional, né? Já vão pra... Eu não duvido mesmo. Já vão pro como fala? Pra chantagem, né? E aí já vira aquilo. Aí os pais se desesperam, enfim. Mas a gente não pode entrar na onda de criança não, tá? Porque de criança, de adolescente, então pior ainda. Né? Temos que lembrar que o adulto da relação aí somos nós. Então, sempre ficar atento aí pra não entrar nessa onda de criança e adolescente. Falar, você vai ficar sem comer, meu filho? Então, eu sinto muito. Você vai ficar sem comer, porque se você achando ou não, a sua comida tá aqui e você vai ter que se alimentar. Né? Aí, na hora que der fome, ele come. Sebastião Júnior, bem interessante essa abordagem, mas estimular sempre desde bebê música, sons, leitura da mãe e do pai, isso, né? Quanto isso já, na verdade, a gente começa a falar de 0 a 6 semanas, de 3 meses, 6 meses, e aí existe uma tabulação em relação às idades, mas é sabido também que esse processo aí já começa desde a gestação. Então, né, pesquisadores, cientistas da área já verificaram que as crianças, desde a formação uterina, lá, desde o bebezinho, já começa a ouvir e a diferenciar sons. Né? Eles diferenciam som, lógico, principalmente da mãe. Então, a percepção de que algo está bem ou de que algo não está bem, eles já conseguem sentir, né? Sons externos também, eles já conseguem sentir. Sentir é diferente de diferenciar, né? Mas eles conseguem sentir que existe ali um ruído, um som, uma comunicação. Não tem um sentido que a gente entende, né? Por exemplo, eles presenciam, ouvem uma briga ou uma discussão. Dentro do útero eles não vão saber, eles estão brigando, eles estão discutindo. Mas eles sentem, né, que existe uma sensação diferente ali. Que algo não está dentro do normal, tá? A Mike, mesma coisa com síndrome de Down, com todos, né? O processo da aquisição de fala, quando ela foge da normalidade, justamente acontece alguns atrasos do desenvolvimento. Então, as crianças que têm o transtorno do espectro autista, as crianças que têm síndrome de Down, as crianças que têm transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade, todos eles são, assim, tanto os sindrômicos quanto os transtornos, eles têm já uma dificuldade nesse processo cerebral, vamos dizer assim, já dentro da forma com que essa informação chega e a forma com que essa informação sai, ela passa por um processo um pouco diferente, né? Mas a estimulação, ela é importante da mesma forma. Então, quanto mais eu conto histórias, ou quanto mais eu falo, eu converso, eu proporciono essa linguagem, mesmo que tem horas que pareça que não tá entendendo nada, né? Igual a gente fala com adolescente, a gente conversa, dá um monte de recados, de orientação, de conselho, e parece que a gente não tá falando nada, né? Quando a gente fala com adolescente. Com os pequenos é mais ou menos da mesma maneira. Tem hora que a gente fala e acha que eles não estão entendendo. Sempre fica algo gravado, tá? Então essa recepção de informação, ela chega. Em alguns o processo demora um pouco mais, tá? Como posso explicar? A decodificação. O entender o que está acontecendo, né? Até ele conseguir falar e expressar, né? Muito mais que a fala é a questão de expressar, eles conseguirem dizer o que está sentindo, o que está incomodando. Durante esse processo
né, do que eu recebo e do que eu entrego, existe uma falha de comunicação, né? Quando existe ausência total, é o que a gente chama de afasia da fala, né? E aí tem outras áreas também que são responsáveis, porque a gente tem umas áreas no cérebro que são responsáveis, né, pela questão da nossa fala. Então, para a gente saber um pouquinho, existe uma área, né? A gente tem o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, né, no nosso cérebro. E aí tem áreas que são responsáveis por algumas coisas e a outra área é responsável por algumas coisas. A área da linguagem, da fala, da comunicação e da expressão, ela fica, né, geralmente, no hemisfério esquerdo. Então, na parte esquerda do nosso cérebro, ela é responsável pela área da fala. Então, quando a gente tem aí um acidente ou um AVC, acontece algo que a gente bate a cabeça ou tem alguma questão interna e essa área do cérebro é atingida, é prejudicada, aí é onde as pessoas perdem, né, a habilidade da fala, da comunicação, mas também o nosso cérebro é plástico, vamos dizer assim. Existe uma, que a gente chama de plasticidade neuronal. Na verdade, nada mais é que a habilidade do nosso querido cérebro de se desenvolver em outras áreas, né? Como se fosse uma resiliência mental, vamos dizer assim. Então, se eu tenho um problema numa área, por exemplo, aconteceu alguma coisa dentro desse meu processo da área da comunicação e fala, no meu hemisfério esquerdo, parte do meu hemisfério direito, que é responsável por outras coisas, ele começa a fazer um trabalho de comunicação e fala, e aí a gente começa, que é o que a gente trabalha na reabilitação, né? Reabilitação cognitiva. A gente utiliza outras áreas do cérebro para fazer a função da área afetada. Mais ou menos isso, né? Enfim, é mais para vocês saberem que quando a gente fala sobre a fala, a gente não tem só a questão da reprodução de sons, da emissão, de fonema, de saber falar as coisas, ou da gente aumentar vocabulário, porque às vezes essas crianças chegam, né, os pais chegam para trazer as crianças com essa questão da queixa da fala muito grande, né? Ah, meu filho não fala, meu filho tem atraso, ele já tá com 3, 4 anos e ele não conversa. Realmente, né? A criança, por exemplo, aos 3, 4 anos, ela já tem um vocabulário aí, ou deveria ter um vocabulário extenso, né? Com 4 anos, no mínimo, ela já compreende entre 1.500 e 2.000 palavras. Então, é bastante coisa, né? Ela tem bastante informação aí que ela já tem que saber, ela já compreende, ela já entende o que é falado, então ela já entende conceitos maiores, ordens maiores, e ela também já consegue falar de uma maneira melhor. Então ela formula frases, ela faz perguntas, ela usa negativa, ela se expressa já muito parecido com a gente na fase adulta. Então, né, do 0 aos 4 anos, é uma fase que tem muita coisa acontecendo dentro do cérebro infantil. Tem muita informação chegando, tem muita conectividade, muita coisa funcionando ali, fazendo esse cérebro funcionar de uma maneira que ele chegue, né, na vida adulta com uma bagagem de não só de fala, de comunicação, mas de expressão muito boa, né? Para evitar os problemas que a gente tem, né? Que são adolescentes que passam aí às vezes por bullying ou por questões do desenvolvimento, justamente por não conseguirem se expressar da maneira correta. Então, não sabem falar sobre sentimento, não sabem dizer o que está acontecendo, não sabem nomear, né? Aqui nos atendimentos eu vejo uma dificuldade muito grande. Tem criança que não sabe se dizer, por exemplo, o que é alegria, o que é raiva, se ela tá com dor, se ela tá triste. Aí quando a gente entra para as outras emoções que não são essas as básicas, fica mais difícil. Quando você vai falar de frustração, de angústia, desses sentimentos, né, que provém dos sentimentos básicos, eles não sabem nem o que é, né? E aí eles não conseguem se expressar.
Valmir tá perguntando, essa doença, a síndrome, né? A síndrome de Down não é de se preocupar muito, né? É que um dia eu vi um menino pedindo uma moça em casamento, do mesmo sintomas de Down. Então, na verdade, eu acho que assim, pra mim, né? Não é que a gente tem que se preocupar ou não. Tem algumas questões, Valmir, tem algumas questões da área do neurodesenvolvimento que a gente fica um pouco mais receosa, porque elas inibem muito a autonomia e o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes e desses adultos, né? Dentro da síndrome de Down, eles são sim, eles passam no processo de alfabetização, eles leem, eles escrevem, eles são capazes de construir uma família, eles têm a questão da sexualidade extremamente exacerbada, enfim, tem. Mas, nada que, se não bem orientado, tanto por pais, pelos pais, quanto por quem, né, tá ali, o grupo de apoio dessa criança, consegue passar. Então, é normal, né? Tem muitas famílias, tem muitas crianças, né? Na verdade, eles se tornam adultos, né? Que sim, constituem família e vão para a faculdade, estudam. Claro que sempre depende muito de quem está por trás, de novo, né? Se a gente consegue um avanço muito grande para tudo, até para quem tem a questão da fala não desenvolvida ou déficits enormes, ou mesmo crianças afásicas, elas conseguem sim se alfabetizar, se formar, arrumar trabalho, né? Conseguem ter um preparo bom para a vida adulta. Tá? Mas para isso eu preciso dar condições para que essa cognição e esse aprendizado aconteça. Então, se eu estou num ambiente onde eu consigo favorecer a inteligência dessa criança, sim, ela consegue se desenvolver e aí a gente fala que esse no caso é mais tranquilo, né? Pode até ser que seja de uma certa forma mais tranquilo, porque não tem essa dependência física, existe uma autonomia, né? Existe uma independência, e quando isso existe, é muito mais fácil, né? Aí para o portador de qualquer síndrome, de qualquer transtorno, quando ele consegue ser independente, quando ele consegue ser autossuficiente, pelo menos para as coisas que diz respeito à sua segurança física, né? Já ajuda bastante, tá? Então a gente consegue entender um pouquinho melhor como que funciona esse desenvolvimento, esse neurodesenvolvimento. Por que essas crianças têm tanta dificuldade de repente para ser alfabetizada, né? Por que a fala atrasa? Então quando a gente tem aí, lógico, uma presença de um transtorno, de um déficit cognitivo ou um déficit mental, né? O que aqui eles chamam de atraso de desenvolvimento, atraso mental, enfim. Não importa. Existe sim uma probabilidade dessa criança ter uma dificuldade escolar muito maior, né? Então, se eu vejo que existe aí uma ausência, por exemplo, um bebê de 3 meses, ele já consegue virar para onde ele está ouvindo a voz do pai ou da mãe. Então, ele consegue, ele não vai decodificar, ele não vai decifrar o que eles estão falando, mas ele percebe, um bebê de 3 meses, ele percebe que existe uma fala, que estão falando, então ele olha, ele vira para o local da onde está saindo aquele som, né? Ele observa com atenção, então ele já dá uma paradinha, ele já olha, já fica olhando os objetos, as coisas que estão acontecendo no ambiente. Então esse fato de que ele é bebê, ele não entende, não é bem por aí, tá? Ele pode até não entender o que está acontecendo, mas ele está captando aí algumas informações. E aí aos 3 meses ele já começa a querer dar as suas primeiras tentativas de fala, vamos dizer assim, né? Então ele começa com balbucio, né? Utiliza o P, o B, o K, o G, onde eles já começam aí a fazer aqueles pequenos barulhinhos que na verdade são comunicação de fala, né? Então, toda vez que o bebê balbuciar, é importante eu fazer essa troca de informação com ele, tá? Porque ele vai ver que ele emite um som e ele tem uma resposta sobre aquilo, mesmo que não seja compreensível, tá? Que é a linguagem que a gente brinca, a linguagem dos bebês. Sim, de uma certa forma é a linguagem dos bebês e ela, para eles, fazem um sentido muito grande. Então vamos estimulá-lo na fala já desde pequenininho, tá? Bom, quando a gente, por exemplo, aos 6 meses, eles já respondem a voz humana, não vou falar, tá? Ele responde com tons emotivos, por exemplo, quando a mãe fala. Então eles já conseguem perceber
Se a mãe dá uma bronca ou dá um grito, ou quando a mãe fala um pouquinho mais sério com ele já faz aquele bico pra chorar, né? Então os bebês, eles já respondem emocionalmente aí a partir dos 6 meses. Então já existe uma comunicação gestual, tá? E aí às vezes vem o choro, ou quando a mamãe começa a brincar, ele dá risada, que também é uma forma de comunicação, né? E aí eles já começam também a jogar um dudu dadá, bababé, e aí já começa aquelas coisas, começam com esse processinho aí de balbucio, que é importante a gente responder, vamos dizer assim. A partir dos 9 meses, então, 9 meses a criança completou essa fase, e aí já tá lá, quando a gente fala, dá tchau, ou ele tá com a chupeta, e a gente, me dá a chupeta, e aí a criança dá a chupeta, quando a gente, sei lá, pega o chocalho e derruba o chocalho no chão. Então ele vai lá, derruba o chocalho no chão, aí você pega e faz não, não, e aí ele já entende porque ele ri, né? Então ele já começa a entender esses pequenos comandos de ordem, vamos dizer assim, né? Então ele já consegue responder pra gente aquilo que a gente tá falando, tá? Em forma de ação. Aí ele já começa a partir de 1 aninho, ele já mamã, papai, ele já começa a pedir, né, dar essas coisinhas. 1 ano aí já começa não só a entender, mas também como falar, tá? Desculpa, gente, acho que eu perdi alguma coisa aí. A Má falou que a síndrome de Down é uma doença, o dela é muito esperto e feliz, sim. O Amir tá falando a verdade, eu ia assistir, aí o pai da mocinha disse mesmo assim, tu tens como sustentar a minha filha, ou eu que sustento sustentar vocês dois, Jesus. Enfim, quando a criança chega com 1 ano, ela já tá nesse processo, né, de entendimento, então ela já recebe essa informação e já expressa de uma maneira melhor, já consegue aí ter uma organização de pensamento, já consegue ter uma estrutura melhor, né? Já consegue se organizar mentalmente de uma maneira onde ela começa a dar os primeiros sinais, os primeiros indícios de que vai existir aí uma fala com começo, meio e fim, tá? A partir dos 12 meses. Quando ela faz 1 ano e 6 meses, ela continua em processo de aquisição, né, dessas informações. Ela já conhece partes de corpos, ela já acha objeto que é perdido. Quando a gente brinca lá desde pequitinho, do cadê o nenê? Achou, cadê o nenê? Achou, ela já consegue diferenciar, né? O bebê some, o bebê aparece, a mamãe some, a mamãe aparece. Então ela já se familiariza com essas questões de corpo, né? E quando a gente vai explicando e dando sentido, fica melhor o entendimento dela, até para ela conseguir dar um retorno quando a gente fala, me dá a mão, ou quando a gente chama para vir no colo, né? Vem com o papai, vem com a titia, e faz o movimento tanto de gesto quanto de fala, e o bebê se joga pra gente, ou o bebê recusa, né? Vem para trás, ou volta pro colo da mãe. Então é tudo também uma forma de comunicação. Tá? É uma forma que ele aprende, né? Tá aprendendo ali a dizer e a se manifestar em relação a algo que tá sentindo ou que tá vendo ali no momento, tá? Quando a criança faz 1 ano e 6 meses, ela já tá num processo de meio que já começar a querer dizer as coisinhas. Então, se ela vê um cachorrinho na rua, ela começa, au, au. Ou você pergunta, como é que o pintinho faz? Ela vai dizer, piu-piu. Né? E o carro, vrum, vrum. E aí vai, ela já começa a imitar, né? Ela já começa a usar a imitação quando a gente começa a trabalhar com ela nesses sentidos de que os animais fazem, o que o carro faz, enfim. E aí ela já consegue reproduzir, sim, essas pequenas palavrinhas, vamos dizer assim. E aí ela já consegue até pedir água, papá, colo, chupeta, às vezes o celular, né, o game. Então, às vezes eles já chamam também, já pedem aí o game. Então, eles já começam a entrar nesse processo de saber que eles, através da fala, através daqueles sons que eles emitem, eles têm um resultado de algo que eles querem, né? Então, aí já começa a organização de pensamento da fala, tá?
Que mais? 2 anos. Turminha aí que vai para os 2 aninhos. Então, o que eles já são capazes de? Eles já conseguem entender quando a gente, por exemplo, pede para fazer o katazuki. Então, pede para guardar os objetos ou guardar os brinquedos que ele brincou. Então, quando a gente fala, vamos fazer o katazuki, ou vamos guardar os brinquedos, ou está na hora de dormir, vamos tomar banho. Então, ou coloca a mamadeira na mesa. Essas pequenos comandos de ordem, ele já consegue entender e aí ele decifra assim o significado do que está sendo pedido para ele fazer a ação, para ele conseguir responder aquilo que está sendo solicitado, né? O que os pais estão pedindo ou quem cuida das crianças está pedindo. E aí, com uns 2 aninhos mais ou menos, eles já têm um vocabulário melhor e já começa a crescer. Tá? Então, a partir de 2 anos, ele já fala e já conhece, por média, 150, 160 palavras. Então, a partir de 2 anos, quando a criança já está aí nesse processo de entender o mundo, vamos dizer assim, de começar a conhecer tudo que está acontecendo, e querer explorar e querer fazer as coisas às vezes que não deve. O bebê são craques em fazer coisas que não devem, porque eles estão explorando o mundo, na verdade. Então, eles já conseguem, sim, ter essa capacidade de entendimento e ter um vocabulário aí entre 100 e 150 palavras, tá? Com 2 anos de idade. 2 anos e meio para 3 anos, eles já começam também a já conseguir falar, por exemplo, nenê quer xixi. Ou, né, às vezes quando os pais chamam a criança de nenê, né? Ah, meu nenê. E aí ele vai seguindo, se a gente não orientá-los direito, com 3, 4, 5 anos, se achando que é nenê. Né? Então, por isso que é importante a forma com que fala, o que a gente fala para essa criança. Né? Então, nenê até que idade? Até que ponto? Nenê vai ser nenê para os pais a vida toda, né? Mas é bom a gente saber a forma que a gente está lidando com eles para que eles não tomem isso como verdade, né? E que fiquem aí sendo considerados e achando que são nenê a vida toda. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque eles estão aprendendo, né? As palavras, eles estão aprendendo o significado de tudo. Então tudo que eles ouvem grava, né? A recepção, lá lembra? O polo receptivo tá ali só pegando as informações para depois ele conseguir se expressar da maneira que ele entendeu e que ele consolidou essa informação como aprendizado. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado a forma com que a gente lida com os pequenos. Já teve muita gente me perguntando se quando fala, né, aquela fala infantilizada com criança, né? Então, ai, nenê, ai, gagudadai, bonitinho da mamãe, ai, nenezinho, e a criança desenvolve o que a gente chama de tati-bitati, né? Que é aquela fala bem infantilizada para a idade. Então, às vezes está com 4, 5 anos e está com essa fala de nenê, né? Então, também não é o ideal, não é o adequado, porque eles acabam aprendendo de uma forma errada, os fonemas saem de formas erradas, né? E aí a fonoaudiologia precisa fazer um trabalho de correção, né? Precisa corrigir aí como é que esses fonemas foram recebidos pela criança, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido, tá? Então, o que a gente conseguir evitar dentro desse período de formação, desse desenvolvimento da linguagem, conseguir evitar, né, de errado, melhor é. Né? A gente precisa fazer um trabalho depois de organização muito menor do que quando a gente consegue manter uma linha de desenvolvimento normal, vamos dizer assim, né? Normal e saudável. Quando a criança está com 3 anos e meio, ela já tem uma bagagem aí muito maior. Então, ela já conhece cor, ela já conhece número, alguns já diferenciam quando você fala pega a bola dela ou pega o brinquedo dele. Então, eles já conseguem ter essa diferenciação de sexo. Então, já consegue saber se é do amigo ou da amiga, né? Então, eles já conseguem ter essa percepção maior. Então, o vocabulário deles também já tá grande, já conseguem falar bastante coisa, bastante palavras, já conseguem entender também bastante coisa do que é dito. Ele já usa plural, então ele já fala os brinquedos, por exemplo, ou as balas, né?
quando eles vão pedir alguma coisa, então eles já conseguem usar esses termos mais certinhos, né? Então já usam o verbo que a gente chama de verbo auxiliar. Então assim, eles já conseguem ter um processo de aquisição de linguagem e expressão muito bom. E aí com a turminha de 4 anos já tá aí numa capacidade de compreensão de fala, de palavras entre 1.500, 2.000 palavras, já aos 4 anos já tem sim, ele já compreende e já consegue aí falar muita coisa. Já consegue formar frase, então com 4 anos eles já formam as frases corretas, eles já fazem perguntas pra gente, já usam a negação, a negativa, já consegue expressar adequadamente, né, dentro, lógico, da idade, né, dentro do que eles sabem, mas eles já conseguem, sim, se fazer entender através da fala, né, então usa gesto também, imitação também, mas eles já conseguem, sim, se expressar muito e muito bem em relação, enquanto à fala. Ele já consegue, por exemplo, trazer acontecimentos do futuro, falar o que aconteceu no passado, às vezes eles se confundem e fala que foi ontem, tá, que aconteceu, que foi hoje que aconteceu, e na verdade foi ontem, mas ele já conversa com a gente em tom do passado. Então ele já dá para entender, a gente já consegue entender que ele está se referindo a algo que passou, né? Algo que foi anterior. Então às vezes a gente já consegue ter uma noção de que como que a criança está no processo de evolução da linguagem dela, tá? A Marta falando, com 3 a 4 aninhos, ela estimulava a educação escrita, brincando de escolinha. E com 5 anos, ela já sabia escrever as letras. Perfeito. Quando a gente fala de linguagem, né, tem, lógico, a linguagem de fala parabéns, mas é exatamente por aí, né? Quando a gente fala também de estimulação precoce, nós conversamos sobre isso na primeira live desse ano, não é forçar a criança a aprender, né? Forçar para que ela, com 6 anos, saiba ler e escrever. Não é nesse sentido. Mas quando a gente estimula de uma maneira saudável, de uma maneira lúdica, né? Você falou que brincava de escolinha com ela, e aí ia proporcionando a escrita, enfim, né? A leitura posteriormente, mas isso já ia entrando no cotidiano da criança, muito mais fácil o processo de alfabetização. Isso é fato, né? Quando ela entrar na escola, ela já está familiarizada com esse ambiente, né? Então ela está familiarizada com letra, com número. Turminha de 4, 5 anos, né? Quando você mostra lá e fala o que é isso, por exemplo, né? O que tá quando a gente mostra um livro, ou uma revista, ou sei lá, um cardápio de. Não tem lugar pra gente conseguir ensinar as crianças, tá? Qualquer lugar é lugar. Um cardápio de um menu de restaurante, não importa. A gente mostra pra ela e pergunta o que está escrito. E você mostra uma sequência de letras, ela vai entender que toda vez que ela vê uma sequência de letras é porque tem algo escrito. Quando você mostra, sei lá, uma sequência de números e a gente pergunta que número é esse, ou quanto tem, ou o que é, quanto custa, ela não vai saber te dizer nem o que está escrito, né? E nem o que está naquele número. Mas ela vai conseguir identificar o que é letra e o que é número. Né? Então, se a gente conseguir proporcionar isso para a criança, né, é muito mais fácil. Quando ela entrar para a escola e ela precisar, e ela tiver, precisar não, porque todos nós precisamos, e ela tiver que passar por esse processo de alfabetização e letramento, é muito mais tranquilo. Ela vai passar por isso de uma maneira muito mais tranquila do que uma criança que não teve acesso a esse tipo de informação. Voltando para o game, lá no vídeo que eu tinha falado, a gente tem todos esses recursos dentro da informática? Tem. Tem esses recursos dentro do game? Tem. Só que assim, ele não é explicado, né? A criança liga o Keitai, a criança liga o iPad e ele fica. Geralmente ele sabe buscar, né? Assim, é super inteligente, ele entra no YouTube, ele sai do YouTube, ele entra no Netflix, ele sai da Netflix, faz um monte de coisa, mas assim, quando você faz uma pergunta de desenvolvimento básico, a criança não consegue fazer e a criança não sabe fazer, né? Então tem que tomar muito cuidado com o uso da informática nesse sentido, tá?
Mas, assim, se há um app que tem um jogo bacana, ou que tem um jogo de memória, ou que tem um jogo de letras, ou que tem um jogo de números, algo que cognitivamente vai incentivar essa criança, ou que vai despertar a inteligência dessa criança, tá ótimo, né? Porque ele vai estar fazendo o seu papel de distrair, de ser a chupeta eletrônica, né? Que a gente falou aí no começo da live, mas, por um outro lado, vai estar cumprindo também o seu papel de oferecer uma aprendizagem, vamos dizer assim. Boa noite, Júnior. Boa noite, Portal Mi. Oi, Alice. Beijo, neuroamiga. Seja bem-vinda. Já começamos hoje aí, ó. Falou um monte de coisa sobre fala. Já conversamos bastante sobre conversar, né? Sobre a aquisição de fala dos bebês, das crianças. Aí chegamos aí até a turminha de 4 anos. Então, nessa faixa etária, o que é importante a gente saber as idades, é importante a gente saber a idade, a gente meio que entendeu como é que o cérebro funciona nesse processo de fala. Existem algumas áreas, né, como eu falei lá no começo, do cérebro, que é responsável pela nossa linguagem, pela nossa comunicação, o tipo de linguagem que a gente tem, então a linguagem escrita, a linguagem da fala mesmo, a gestual, a visual, enfim, existem várias formas da gente se expressar, né? O que é importante é que a gente garanta que essa criança e esse bebê consiga ter esses recursos para que esse desenvolvimento possa acontecer, tá? Então, de novo, cantar, contar histórias, ler para a criança, narrar o seu dia, né? Então, às vezes tá lá, tá de novo, tá limpando a casa e precisa tá ali com a criança junto, então vamos narrar o que tá fazendo, as partes da casa, as partes do corpo, vai trocar o bebê, vai dar banho no bebê, bora conversar com ele, o que você tá dando banho, leva os bonequinhos para tomar banho, também conta uma história ali com os bonequinhos, enfim, vai conversando aí com esse bebê, vai estimulando ele a ouvir, né? Porque quanto mais contato com a voz humana, melhor é. De preferência num ambiente onde não existe muito ruído externo, né? A escola, as creches, existem muito ruído externo, na verdade existe muito mesmo, porque são muitas crianças juntas, então esse processo de estar mais próximo dentro da escola é um pouco mais difícil, até porque é muito corrido, é um número muito grande de crianças junto, então mesmo no berçário, mesmo quando as crianças estão na sala de berçário, também é difícil, porque é muito bebê junto, geralmente tem pouca cuidadora, e aí os cuidados físicos que são urgentes, né? Então você dá banho, você dá mamadeira, você troca fralda, você alimentar, são os itens que é primordial, então, entre aspas, dentro da educação infantil, não deveria ser, mas é primordial, e aí as crianças acabam, né, tendo que esperar terminar tudo isso para poder ter esse momento de aprendizado efetivo. E às vezes não acontece, o dia passa e não é feito. Então, por isso que é importante que os pais em casa façam essa parte também, né? Então, quem tem aí os bebezinhos, os pequenininhos, precisam sim dedicar o seu tempo com qualidade, né? A gente precisa fazer com que essas estimulações cheguem nesse bebê, nessa criança até 4 anos, de uma maneira certa e que chega assim, não, hoje eu vou fazer, vou fazer porque eu assisti lá na live e aí ela falou que eu preciso estimular o meu bebê, então hoje eu vou fazer, essa semana eu vou estimular, e aí semana que vem não, aí depois tem outra live, vai falar de outro tema, essa semana eu vou fazer, isso também não adianta, né? A gente precisa ter uma sequência, uma continuidade para que essas informações fiquem, né, armazenadas dentro desse cérebro, né, dentro do cérebro infantil, para que ela consiga pegar essas informações e segurar, vamos dizer assim, lá dentro das casinhas, das gavetinhas que a gente tem no cérebro, tá? E se eu exponho a criança ou o bebê a esse tipo de informação, de orientação, de estímulo, em alguns momentos eu crio muitas janelas, né? Eu crio muitos espaços, muitas lacunas, e aí ela não consegue fechar essas informações, sabe assim, ela capta, ela pega a informação, mas aí ela meio que se perde dentro do cérebro infantil.
porque às vezes é muito estímulo visual, principalmente bebê, né? É chocalho, é aquele negocinho do berço que roda, fica rodando na cara da criança, é a televisão, é a internet que botam lá pro bebê assistir. Então, às vezes, a gente acaba trazendo fatores que fazem com que eles se distraiam, né? E aí, às vezes, a informação que a gente jogou ali naquele cérebro não consegue ser processado porque ele foca, né, para outras coisas e para outras questões. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu espero vocês daqui a 15 dias. Eu vou pedir para vocês compartilharem a live para que ela possa chegar aí num número bacana de pessoas, as mãezinhas, os professores e educadores da educação infantil possam ter acesso a essas informações. Hoje, a live de hoje foi meio que baseada neste material, neste livro, Aprendizagem, Linguagem e Pensamento, né? Então, tem aqui as informações sobre como que funciona essa parte. Dentro dele tem o capítulo que fala sobre neuropsicologia e linguagem, onde ele explica bastante essas diferenças, essas informações. Enfim, agora a gente sabe que a linguagem não é só abrir a boca e emitir sons, né? Existem áreas aí do cérebro responsável por elas, e quando existem algumas limitações dentro desse nosso cérebro, existe o atraso da fala, né? Dentro do nosso cérebro existem áreas, né? Além do hemisfério esquerdo, que é responsável pela nossa fala, existem áreas que literalmente responsável pela fala, enfim, a hora de Broca, a hora de Wernicke, que aí a gente consegue fazer alguns estudos mais precisos, né? No caso, quando tem ausência de fala ou uma dificuldade grande no desenvolvimento da comunicação. Então, é feito alguns estudos aí focados nessas duas áreas, né? Enfim, gente, boa semana para vocês. Aguardo vocês daqui a 15 dias. Curtam e compartilhem a página do Portal Me, é a minha página NeuroKids. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho, saber como que funciona, ver lá, tem bastante informação sobre neurodesenvolvimento, sobre neurociência, curtam lá, NeuroKids, acho que tem aí já nos comentários, caso não, Júnior, por favor, pessoal do portal, eu agradeço. Gente, boa noite, boa semana, e eu espero vocês daqui a 15 dias pra gente conversar um pouco mais sobre neurodesenvolvimento, ok? Beijo grande pra todo mundo, boa semana e até lá!